Daniel 10, de 10 a 12, e diz assim: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas de minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras e, por causa das tuas palavras, é que eu vim. Oremos. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus, entramos em oração na tua presença mais uma vez, gratos por estarmos aqui, pelo Senhor nos aceitar na tua presença neste culto. E agora, com a tua palavra aberta, pedimos que o Senhor nos ilumines com teu Santo Espírito, nos dê compreensão da tua palavra e daquilo que o Senhor fala conosco nesta noite. Usa a tua palavra nas nossas vidas, para a tua honra, para a tua glória e para o nosso bem. Pois nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lições da vida do profeta Daniel. Nós já vimos algumas boas lições, né? Até o versículo 9 do capítulo 10. E hoje nós vamos continuar. Então essa cena é onde Daniel ora e Deus envia um anjo para responder a oração do profeta Daniel. Nós estamos tirando lições, então, desse encontro do anjo com o profeta Daniel. Vamos seguir, então, com mais lições. A primeira dela, hoje à noite, é que Daniel era um homem conhecido nos dois mundos. Vocês sabem, né, no domingo à noite, estudando as bem-aventuranças, o tema que eu dei para as bem-aventuranças, né, os cristãos, cidadãos de dois mundos. Então é isso mesmo que nós somos. O povo de Deus, desde o Antigo Testamento até hoje, são cidadãos de dois mundos. Comentarista Francis Schaeffer, falando sobre isso, ele fala que existe o andar de cima e o andar de baixo. Por enquanto, nós estamos aqui no andar de baixo. Porém, a nossa realidade eterna é no andar de cima. E é lá que a nossa mente deve estar mais focada do que aqui. E isso é um exercício difícil, né, de fazer, porque nós somos matéria, estamos aqui no nosso corpo, no mundo material, e a gente só vê coisa material, a gente não vê coisa espiritual. Para isso, precisamos da fé, de exercitar a fé. E o turbilhão de coisa que a gente recebe todo dia, a carga pesada de bombardeio, né, de coisa material o tempo todo, e nada quase espiritual, faz com que a gente acabe quase que esquecendo do mundo espiritual. Mas nós não podemos deixar que isso aconteça, né? Temos que nos exercitar nisso aí. Então Daniel era um homem conhecido nos dois mundos. E você tem Cristo como seu Salvador, a mesma coisa. Você é conhecido nos dois mundos, mas muito mais conhecido no andar de cima, no mundo espiritual. Você pode até se sentir um ninguém, uma pessoa anônima na multidão, quase que completamente desconhecida nesse mundo, mas no céu nós somos muito bem conhecidos. E outra, o diabo e os seus demônios também nos conhecem.
Eles sabem quem nós somos. Isso aqui lembra a passagem lá de Atos, quando 7 filhos de Seva, eles vão tentar expulsar demônios, né, fazer exorcismo, e o demônio fala para eles, né, para os 7 filhos de Sevas: eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E parte para cima deles. Então o incrédulo, ele não é conhecido nem nesse mundo pelo diabo e os demônios, e muito menos no andar de cima, do jeito que nós somos conhecidos. Então lembre-se disso. Essa é uma lição para nós, que deve encher, cativar o nosso coração e nos motivar na nossa fé. Deus nos conhece. Ele nos chama pelo nome, Ele nos chama de filhos, Ele nos chama de filhas, e diz que somos amigos dEle, e Ele está preocupado conosco. Nós estamos incluídos nesse plano grandioso deles aqui, né? E quando o servo de Deus, porventura, cai, Deus o levanta. Olha de novo os versículos 10 e 11. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Por que ele estava caído, quase morto? Por causa da presença desse anjo espetacular que Deus enviou, né? No versículo 11, ele me disse, o anjo disse para Daniel: homem muito amado, olha só que lisonja, né? Está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar comigo estas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Então, esse tremor aqui dele não era um tremor daquele medo que faz com que o ser humano corra de Deus. Mas é aquele tremor, aquele temor, faz com que o ser humano corra para Deus. É que ele é muito grandioso, muita glória, e a gente se sente muito mal na presença dele. E a gente é pecador, e quanto mais perto dele a gente chega, mais pecador a gente se sente. Porque ele revela, a santidade dele revela o nosso pecado. Então, quando a gente cai, é ele que vem e nos levanta. Por nós mesmos, nós não temos força para levantar e prosseguir. Então, isso é graça dele. Ele vem e nos levanta. Continuando aqui nessas lições, agora no versículo 12, as orações dos salvos são ouvidas por Deus. Primeira parte do versículo 12, então me disse, o anjo continua falando para ele: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. O que fez esse anjo vir até a terra? Daniel, a oração de Daniel. Parece que foi a primeira e única vez que esse anjo veio até a terra. Eu já falei para vocês, né, que falando aí do versículo 12, alguns comentaristas defendem que não se trata de um anjo, mas do próprio Senhor Jesus, porque ele é descrito muito parecido com Cristo na descrição dele que João faz em Apocalipse 1. Mas por que eu não creio que seja Cristo? Porque no versículo 13, né, nós já vimos aí que ele pede ajuda. Ele não está conseguindo vencer os demônios, né? E o diabo que está impedindo. E ele pede socorro para Gabriel, para o arcanjo Miguel. Então esse anjo aí, se fosse o Senhor Jesus, ele não precisa de ajuda de anjo para enfrentar o diabo e tanto de demônio que for. Ele passa por cima deles como um rolo compressor, ele é Deus. Mas esse anjo, apesar de ser glorioso, esplendoroso, parecido com o Senhor Jesus Cristo, inclusive, ele é só um anjo. Mas é ele que Deus usa para mandar a resposta para a oração de Daniel. Mas eu quero salientar aqui, foi que o anjo recebeu a ordem para vir,
no primeiro dia que Daniel orou. Então foi uma oração, uma resposta de oração imediata. Fala que foi no primeiro dia, quando ele começou a orar, saiu a ordem para ele vir. Então Deus, ele é assim, ele atende as nossas orações de forma imediata. Ele ouve e ele responde. O problema é que muitas vezes nós não ouvimos o que ele está falando. Nós não conseguimos captar espiritualmente o que ele está respondendo para nós. Mas ele responde. Ele responde de três formas. Ou ele responde sim para nós, ou ele responde não, um enfático não, ou então ele responde, eu vou te atender, mas não é agora. Mas ele responde. E nós devemos estar preparados para ouvir. O problema é que nem sempre nós estamos. Então Deus ouve a oração, ele responde a oração de forma imediata e também de forma mediata. Ele usa um anjo. O anjo diz, eu vim. É uma coisa que nós muitas vezes nos esquecemos. E nós temos essa bênção especial de Deus, de termos anjos dele operando a nosso favor aqui na terra. Hebreus fala que eles são ministros de Deus, espíritos ministradores. Agora não entendam errado, né? Não é para o crente tentar buscar contato com anjo. A Bíblia não fala isso, não ensina isso em lugar nenhum, e eu tenho alertado aqui do perigo que é essa questão do sobrenatural, do secreto, daquilo que é oculto. Cuidado! Não é só Deus que age de forma sobrenatural, e não são só os anjos bons que ele envia que agem também no mundo espiritual, não. Principalmente o diabo e os demônios. E eles fazem uma festa nisso, né? Que o ser humano é muito místico, esotérico, né? Ele gosta dessas coisas. Então o diabo e os demônios usam muito isso aí, se fazem passar por Deus, se fazem passar por anjos de Deus, por respostas de Deus, e o crente se deixando levar por essas coisas aí. E acha que está muito espiritual. Então Deus não ensina buscar contato com anjo, ensina buscar contato com ele, não com os anjos. O que nós devemos estar cientes é que Deus usa os anjos. Por que que ele escolheu fazer assim? Nós só vamos saber se ele decidir nos contar lá no céu. Por que que ele faz assim? Ele precisa de anjos para ajudar ele? Deus precisa de ajudantes? De anjo, de santo ou qualquer outra coisa? Ele não precisa disso. Mas ele decidiu criar os anjos e colocar os anjos no plano dele para executar essas coisas, esse ministério que eles executam. Tanto aqui na terra quanto no céu e no mundo espiritual. Então nós não temos noção de quanto os anjos agem na nossa vida durante o nosso dia. Como que eles agem na nossa vida? Às vezes Deus usa um anjo para responder a nossa oração, mas o anjo não vai chegar e aparecer para nós igual ele fez para Daniel. Isso acabou. Não vai acontecer mais. É através da Bíblia, através de outras pessoas, de circunstâncias. E ele vai mostrar para nós o que ele está nos respondendo. Mas o fato é que os anjos agem a nosso favor. O diabo e os demônios agem contra nós, não é? A Bíblia ensina que há uma perseguição espiritual invisível do diabo com os demônios sobre nós aqui na terra. E Deus nem sempre age diretamente, ele envia anjos para essa batalha. Então aqui nós vemos isso acontecendo. Existem muitos relatos, né, na própria Bíblia de ação de anjos, coisas que a gente muitas vezes não sabe como que aquilo aconteceu. A gente não sabe porque a gente não vê o mundo espiritual. Se a gente visse, mas graças a Deus que a gente não vê. Porque não tem ideia de como que é a aparência de um demônio.
E mesmo os anjos. Tem anjos que têm aparência estranha demais. Tem 6 asas, 7 olhos. Imagina você ver um ser desse chegando para você. E demônio se manifestando. Então, ainda bem que a gente não vê, mas eles estão aí. Nesse mundo tenebroso, né, como a Bíblia fala, numa batalha que nós não temos noção dela, muitas vezes nós nos esquecemos. Os pentecostais dão ênfase exagerada nessas coisas. E nós, batistas, damos ênfase quase nenhuma nisso. E nos tornamos presas fáceis, porque não vestimos a armadura que Deus manda para essa batalha. E aí amanhece o dia e anoitece e ele está sem a armadura. Só que os demônios e o diabo não param de atacar, não. Eles continuam atacando. E muitas vezes nós somos vencidos. E quando não somos é por causa da ação de Deus. Então lembre-se disso, nós temos anjos agindo a nosso favor. Nos guardando, nos livrando de acidentes. Se o diabo com os demônios pudessem, eles matariam as pessoas do mundo todo. Crente, incrédulo, eles matariam todo mundo. Mas por que eles não fazem? Porque Deus não permite. E muito dessa proibição de Deus é através do ministério dos anjos, contra esses demônios aí e contra também o diabo. E o que é necessário para nós, então, termos essa resposta de oração de Deus, assim como Daniel teve também. A resposta para isso está aí no versículo 12 ainda. Diz que Daniel aplicou o coração a compreender e a humilhar-se perante Deus. Então, quero destacar, por último, essas duas coisas por hoje aí. O que ele fez? Ele aplicou o coração a compreender. Você faz isso quando lê a Bíblia? Quando você vai fazer sua devocional, seu devocional, abre sua Bíblia e vai fazer a leitura bíblica. Você faz isso que Daniel fez? Você aplica o coração para entender? Você ora e clama a Deus para Ele te iluminar? Para abrir os olhos da fé, para que você entenda aquilo que você está lendo e não durma em cima da Bíblia. É coração aplicado à palavra de Deus. Por que tem crentes, ele lê o versículo por 50 anos e não entende? E às vezes o versículo não é nem tão complicado assim, porque ele não aplica o coração para entender. Muitas vezes é aquele ritual de leitura, né, de cumprir tabela. Tem que ler a Bíblia toda esse ano. E o crente tem que ler mesmo. Se ele puder mais de uma vez conseguir, amém, faça isso. Mas não é só isso, ele precisa ler e entender. Compreender. E para isso ele precisa aplicar o coração. Mas muitas vezes a maioria dos crentes não querem fazer isso. Aplicar o coração. Comprar comentários bíblicos. Assistir boas pregações de bons pregadores, procurar entender o que está sendo pregado ali naquele texto. Daniel, ele orou e ele aplicou o coração a compreender a palavra de Deus. Qual era a palavra de Deus aqui no contexto? Era o livro do profeta Jeremias. Ele fala que está lendo a profecia de Jeremias e compreendeu pelo que ele estava lendo, que o cativeiro na Babilônia duraria 70 anos. Pelas contas, ele estava chegando ao fim. Aí ele entra em oração. E aí ele lamenta, ele chora, como nós já vimos aqui, e Deus manda o anjo aí para trazer a resposta para ele. Então, primeira coisa, para a gente perceber a resposta de Deus às orações, é aplicar o coração para entender a palavra dele. E não simplesmente lê-la. Segunda coisa, ele fala aí que é que Daniel humilhou-se perante o seu Deus. O que significa? Humilhar-se diante de Deus. Confessar pecados. Para confessar pecados, primeiro é preciso fazer uma coisa
Todos nós, pecadores, temos muita dificuldade em fazer. Sabe o que que é? Admitir o pecado. Não é chegar para Deus, agora eu vou ler, Senhor, eu li aqui a tua palavra, mas não estou entendendo, me ajuda. Mas primeiro você tem que confessar pecado. E aí o que que a gente quer fazer? Fazer de conta que não tem pecado. É preciso sondar a vida toda, ser honesto com Deus. Nós que somos casados, né, Senhor, eu tenho falhado como marido nisso, nisso e nisso. Não é me perdoa como marido. É confessar pecado. Não é falar para Deus, Senhor, me perdoa como esposa. É confessar pecados. Me perdoa como filho. É confessar os pecados. E por aí vai. Me perdoa como pai. Me perdoa como cidadão. Confessar pecado. Perdoar o que como cidadão? O que que você fez? Eu não agi como o Senhor queria. Eu tive a oportunidade de evangelizar alguém. Não evangelizei. Não devia ter ficado com raiva, com ira naquela hora. E eu fiquei. Não devia ter dirigido daquele jeito e dirigir. Você vai passar um tempão confessando pecado. Me perdoa como membro da igreja, como crente. Por quê? Confessa o pecado. Só que confessar pecado é se entregar. É preciso reconhecer e é preciso admitir, falar ele para Deus e mudar de atitude. Não é continuar do mesmo jeito. Mudar de atitude. Entende? Porque muitos crentes têm problemas com resposta de oração de Deus. Por causa disso, é uma coisa seca. E com pecado, nada feito com Deus. Os vossos pecados fazem separação entre mim e vós, para que eu encubra os ouvidos de vós e vos não ouça. 1 Pedro 3,7 fala que casado com problema conjugal impede as orações. Não adianta orar. Tem que resolver a questão primeiro. Então nós precisamos aprender isso com Daniel. Ele humilhou-se diante de Deus. Lembra que ele confessou o pecado da nação toda, assumindo como se fosse dele? Os nossos pecados, não o pecado do meu povo, os nossos pecados. Mas ele mesmo tinha praticado, mas ele é povo. Ali está orando coletivamente, se colocando como um sacerdote entre o povo e Deus. E nós também temos que fazer isso. Então é aplicar o coração à palavra de Deus e nos humilhar diante dele, confessar pecados e limpar o coração primeiro. Aí ele vai responder a oração. E nós vamos estar tão perto dele que nós vamos compreender a resposta. Nós vamos entender. Vai ficar como se fosse uma coisa escondida e a gente tentando descobrir, Deus escondendo. Não é. A Bíblia é revelação escrita de Deus. Não tem esconde-esconde na Bíblia. É revelação. Não tem muitas pessoas que falam assim, eu leio Apocalipse tem 10 anos, mas é muito difícil de entender. O que é o nome Apocalipse? Qual a tradução? Revelação. Como que Deus está revelando e eu não estou entendendo? Tem alguma coisa errada. Não com Deus, nem com a palavra dele, é comigo. E a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ele está se revelando para nós na Bíblia, revelando o plano dele. Mas o crente não entende nada, porque está muito longe. Não está agindo como Daniel, aplicando o coração à palavra de Deus e nem se humilhando diante dele. Na próxima semana, se Deus permitir, na próxima semana não serei eu, né? Mas na minha próxima vez, na quarta-feira à noite, nós vamos ver que as orações podem ser bloqueadas por demônios. Já imaginou isso? As nossas orações podem ser bloqueadas pelo diabo e por demônios e nós estamos de brincadeira orando.
achando que é coisa de só menos. E não é. E os únicos que saem perdendo nisso somos nós. Então que Deus nos ajude para que nós saiamos daqui hoje motivados para orar. Eu sei que é difícil. Muitas vezes eu já contei isso aqui para vocês, esse testemunho pessoal, né? Esse exercício de começar a orar, começar a vir dúvida na mente. Senhor, eu sou tão pecador, eu sou tão pequeno, o Senhor é o dono do mundo, o criador do universo. Quantas bilhões de galáxias existem? Nessas galáxias, quantos milhões de estrelas? E a verdade mesmo, o senhor está me ouvindo aqui em Uberlândia? Está parando para me ouvir? Quem coloca essas coisas na mente da gente? Demônios. Para arrancar a sua fé. Lembra o que o Senhor falou para Pedro? O diabo vos pediu para peneirar vocês. Vocês só não caíram porque eu intercedi por você. É a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Então que Deus nos ajude para que saiamos daqui mais motivados para a oração. E lembrando, sem Cristo, sem resposta de oração. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo que pedirdes, peçam em meu nome. Então se você não tem Cristo como seu Salvador e Senhor, não se iluda, Deus não atende a sua oração. Se ele olhar para você e considerar você, tem que te jogar no inferno. Porque não pode suportar o pecado. E a única coisa que faz com que ele não veja o pecado em nós é Cristo. Ele ignora para não jogar no inferno na hora. Então lembre-se disso, você não tem essa bênção de orar e ser respondido se você não tem Cristo na sua vida. Se você não tem Cristo de verdade como seu Senhor Salvador. Se você não tem, renda-se a Ele hoje. Não deixe passar, não deixe para depois, mas faça isso hoje. E aí você vai começar a ter essa bênção de ter Deus ouvindo e respondendo às suas orações. Que Ele nos abençoe.